Então, meus amores, a primeira questão lá da página 96 era para vocês pintar, né, as letras no quadro, as letras abaixo, use uma cor para cada palavra. Então, vocês iam pintar as palavrinhas, escolhendo uma cor para cada palavra. Então, ganancioso, você escolhia uma cor e pintava todas as letrinhas da palavra ganancioso com essa mesma cor. Depois, a palavra voraz com outra cor e a palavra suculento com outra cor. Ok? Fizeram direitinho? Então, 2. Qual é o antônimo da palavra voraz? Circule. E aí? É comilão, é feroz ou é enfastiado? Fala, bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, Miguel. Qual é a página? Nós estamos na página 96. Então, na questão 2, qual é o antônimo da palavra voraz? Você vai circular a palavrinha enfastiado. Na questão 3, complete as frases com as palavras ganancioso, voraz e suculento. Na letra A, o cão era Veroz. voraz, né? O cão era voraz. Aí você vai escrever a palavrinha voraz na letra A. Na letra B, além de ser... Na letra B, como é que ficou? Além de ser ganancioso, era voraz. Além de ser voraz, ele era ganancioso. Na letra B, além de ser voraz, é só trocar a palavrinha, né? Ele era ganancioso. Voraz e ganancioso. E na letra C, ele achou um osso suculento. Então, na letra A, você vai escrever a palavrinha voraz. Na letra B, a palavra voraz e ganancioso. E na letra C, a palavrinha suculento. Então, na primeira questão de trabalhando o texto, nós temos: por que o cão mostrou-se ganancioso? Porque o osso era dele. Alguma resposta? Eu vou responder. Alguém quer compartilhar a resposta? Queria tudo para si. Isso, porque ele queria tudo para si. Questão 2, ó. Agora vocês terão que dar a opinião de vocês, tá? Na sua opinião, o que é ser ganancioso? É ser egoísta. Egoísta. Mais alguém? Nós queremos tudo para eles. Quando você não quer de bem, né? Quer tudo só para você, não é mesmo? Mais alguém? Alguma resposta? Questão 3. Qual é a parte da história que você mais achou interessante? Por quê? Questão 4. Questão 4. Comente sobre algum fato que você observou em que existia ganância. E aí, você já observou algum fato, ou na sua casa, ou mesmo na escola, que você percebeu a ganância da pessoa? Não. Questão 5. Volte ao texto, né, o cão e o osso, e escreva uma moral para a fábula. E na questão 6, o que realmente a fábula quer transmitir. Então, agora, pessoal, nós vamos trabalhar a gramática, que é os sinais de pontuação e tipos de frase, tá? Na página 98 do livro. Então, eu peço a vocês que acompanhem aí, tá bom? Olha só, nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Então, para nos comunicar com alguém por meio da fala, nós contamos com alguns recursos que nos auxiliam a nos expressar bem, como a entonação e os gestos. E na escrita, nós utilizamos os sinais de pontuação. Eles assinalam as pausas e as entonações e esclarecem o sentido da frase.
Agora eu vou falar sobre cada um desses sinais, tá? Prestem atenção. Então, nós temos a vírgula. A vírgula, ela indica uma pequena pausa na frase. Ela é usada nas datas, endereços e sequências. Tem aqui a vírgula, tá vendo o exemplo aqui, ó? Ó, mamãe comprou muitas frutas. 2 pontos. Laranja, vírgula. Mamão, vírgula. Uva, tá? Então, a vírgula nós usamos nas datas, nos endereços e nas sequências, tá? O ponto final, ele indica o fim de uma frase, né? É utilizado para indicar o final de uma frase ou de um texto. Então, o ponto final é esse pontinho aqui. A estrela brilha no céu. Ponto final. Os 2 pontos indicam uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Tá aqui os 2 pontos. Hoje eu trouxe no meu estojo 2 pontos. Lápis, vírgula, borracha e apontador. Ponto final. Então, nessa frase aqui, nós temos os 2 pontos, né? Usamos também a vírgula e também o ponto final. As aspas indica a cópia de um texto ou uma frase, o que alguém pensa ou fala. Então, a secretária avisou, 2 pontos. Abre aspas, matrículas reabertas a partir de hoje. Fecha aspas, tá? Então, as aspas são utilizadas para indicar uma fala em um diálogo e destacar palavra, expressão ou trecho de um outro autor. Interrogação indica uma pergunta. Quando você vai fazer uma pergunta, você usa o sinal de interrogação, que é esse aqui, ó. Então, ó, o que, onde, por quê, quem, quando, como. Aí a frase aqui, ó, qual o seu nome? Coloca o ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Exclamação. Ele é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência. Então, nós temos aqui, ó, que belo sapato! Eu estou me admirando do sapato do garoto, estou achando bonito, belo, tá? Então, você usa o ponto de exclamação, quando você quer admirar, quando você é um espanto, uma alegria, tá? Uma advertência. O travessão, que é esse traço aqui, ó. Tá vendo aqui ele, ó, o traço? Ele indica a fala de alguém em um diálogo. Então, quando alguém vai falar, nós colocamos o travessão. Então, a professora falou, coloca o travessão. Crianças, abram o livro na página 12. Então, quando alguém vai falar, né, em um diálogo, você coloca o travessão, usa o travessão. Então, esses são os sinais de pontuação, tá? Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de frases. Então, frases são uma ou mais palavras que transmitem uma ideia, né, com sentido completo. Exemplo, silêncio. Nessa frase aqui, silêncio, eu usei somente uma palavra, tá vendo? E usei também um ponto, um sinal de pontuação, que é o ponto de exclamação. Então, quando eu usei somente essa palavra, silêncio, eu quis transmitir uma mensagem. Que mensagem foi essa? Que era preciso diminuir o barulho, né? Então, silêncio. Quando eu falo, eu amo você, né? Eu também estou transmitindo uma mensagem. E eu usei aqui, ó, mais de uma palavra, né? Eu usei 3 palavrinhas nessa frase. As frases, elas podem ser classificadas da seguinte maneira. Nós temos as frases declarativas afirmativas. Elas declaram alguma coisa
afirmativamente. Quando eu tenho certeza do que eu estou falando, eu estou afirmando. Então, quando eu falo, Paulo é um garoto alto e forte, eu tenho certeza disso. O Paulo é forte e alto, tá? Então, as frases declarativas afirmativas, elas afirmam. Você tem certeza no que você está falando, tá? Outro tipo são de frases declarativas negativas. Declaram alguma coisa negativamente, quando eu não tenho certeza. E geralmente usa-se a palavrinha não, tá? Nas frases declarativas negativas, usa a palavrinha não. Não gosto de vitamina de abacate, tá? Eu não gosto de vitamina de abacate, então estou negando, tá? Então, usa a palavrinha não. Temos as frases exclamativas, né? Que elas indicam admiração, surpresa, alegria. E nessas frases, usa-se o ponto, o sinal de exclamação, que é esse aqui que eu falei para vocês, tá? Que bebê mais lindo, né? Eu estou me admirando da beleza do bebê. Então, usa-se o sinal de exclamação, tá? Então, quando na frase tiver esse sinal aqui, ela é uma frase exclamativa, ok? As frases interrogativas, elas indicam uma pergunta, quando eu estou fazendo uma pergunta a alguém. Então, ó, como você conseguiu fazer toda essa bagunça? E nelas tem o sinal de interrogação. Então, toda vez que a frase for uma pergunta e tiver o sinalzinho aqui, ó, de interrogação, ela é uma frase interrogativa, tá bom? Então, meus amores, eu falei sobre os sinais de pontuação e sobre os tipos de frases que nós usamos esses sinais, tá? Alguma dúvida? Então, nas nossas atividades, a primeira questão, ó, leia o trecho abaixo e circule os sinais de pontuação. Então, tem aí um texto e vocês vão procurar os sinais de pontuação e vão circular para mim, tá bom? Na questão 2, coloque o ponto de interrogação ou o ponto final nas frases. Então, tem as frases e você vai me colocar uma pergunta, coloca o ponto de interrogação. Se é uma frase afirmativa, coloca o ponto final, ok? Então, eu vou explicar essas duas, vocês vão fazendo aí nesse intervalo. Já já a gente volta e faz o restante, tá certo?